Muito bem, pessoal. Nós vamos aqui continuar o estudo da LGPD, agora comentando sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD ou ANPAD, né? Muitas vezes, muitas pessoas acabam falando ANPAD, puxa o azinho ali para falar o ANPAD. Nós já comentamos sobre a ANPD em outros trechos aqui do nosso estudo. Já vimos aí uma série de momentos em que a ANPD entra, ela entra fazendo auditorias, ela entra sendo comunicada quanto a incidentes de segurança da informação, é ela quem aplicará as sanções previstas na LGPD, enfim, então ela tem um papel central, um papel protagonista realmente na proteção dos dados pessoais. Agora, a gente vai detalhar aqui um pouco mais qual é, né, quem é a ANPD hoje no Brasil. Ela é um órgão público? É uma entidade? Onde ela fica? Né? Quais são as suas competências? O que ela pode, o que ela não pode? Então é justamente isso que nós vamos estudar dentro desse bloco. Né? Como é que ela é composta? Né? Quem faz parte da sua diretoria? Então tudo isso nós vamos estudar aqui e isso também cai em prova. Então vem aqui comigo na tela, a gente vai pegar aqui a partir do artigo 55, tá? E muita atenção, por quê? Porque essas regras que nós estudaremos aqui, elas sofreram alterações na LGPD há alguns anos. Tá bem? Então toma cuidado com o material desatualizado, né, com algum texto que você tenha impresso aí, né, um trecho da lei impresso que não esteja atualizado com essa redação. Bacana? Olha só, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Meus amigos, atualmente a ANPD é uma autarquia. Beleza? Atualmente a NPD é uma autarquia, ela não é mais um mero órgão público. Já foi no passado. Hoje em dia ela é constituída na forma de uma autarquia, tá? Assim como uma agência reguladora. Amigos, nós podemos visualizar a NPD como uma agência reguladora de proteção de dados. Bem, então, grosso modo, ela vai fiscalizar, ela vai ser o xerife ali da LGPD. Tá? E para que ela possa exercer essa competência, para que ela possa fiscalizar, aplicar sanções, ela tem essa personalidade de direito público. Ela é uma autarquia, mas não é uma autarquia comum. É uma autarquia de natureza especial. Bacana? Ela tem uma autonomia, né? A lei reforça a autonomia que tem toda a autarquia. A lei reforça dizendo, olha, a NPD ela tem sim sua autonomia técnica e decisória. Tá? Então, quando ela for decidir, meus amigos, ela tem autonomia para decidir qual sanção será aplicada, como que ela vai regulamentar determinada questão, a interpretação, autonomia técnica, a interpretação que ela dará a determinado trecho da LGPD. Tá? Então ela detém autonomia para exercer realmente essa sua competência. Ela tem patrimônio próprio, né? Afinal, é uma autarquia, uma entidade, né? Evidentemente tem o seu patrimônio próprio e ela tem sede e foro aqui no Distrito Federal. Tá bem? Então essa é a guardiã da LGPD. Tá? Como é que ela é composta, né? Se a gente entra lá dentro da LGPD, qual é a sua composição? E muitas vezes vem uma questão de prova bastante literal, cobrando justamente essa aqui, essa composição da NPD. Tá? Ela é composta por um conselho diretor, tá? O conselho diretor, ele representa o órgão máximo de direção, ele representa esse órgão máximo de direção da ANPAD, tá? Então ele que realmente vai dirigir, tá? Vai estabelecer as diretrizes da gestão da NPD, tá? Conselho diretor, órgão máximo. Além do conselho diretor, tem o Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade. A gente vai detalhar sobre ele futuramente. Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade, faz parte ali da NPD. Ela tem a sua corregedoria, tem a ouvidoria, tá? Tem a procuradoria. Como assim, Daldi? Tudo ia aí, né? Qual que é a diferença, pessoal? Até um ponto importante, tá? Porque a NPD, particularmente, ela tem ambas. Ela tem tanto a corregedoria como a sua ouvidoria. Tá? Muitos órgãos acabam tendo só um deles, né? Ou só a corregedoria, ou só a ouvidoria. Aqui a NPD possui ambos.
a corregedoria que vai realmente zelar ali pelo cumprimento, né, das atribuições funcionais ali dentro da ANPD, a ouvidoria, né, muitas vezes um cidadão, um titular de dados tem ali alguma reclamação, alguma contribuição a fazer, né, o caminho, a entrada dessa reclamação, né, dessa manifestação, se dá por meio da ouvidoria. Tá? A procuradoria é o jurídico da ANPD. Tá? Então, ela tem uma procuradoria, as entidades, de um modo geral, né, entidades federais, elas têm ali as suas procuradorias. Tá? Então, é a AGU, é a Advocacia Pública dentro da ANPD, tá? Tem ali essa vinculação. Existem as unidades administrativas e as unidades especializadas. Tá? Então, é assim que se compõe atualmente a autoridade nacional. Agora, questão de prova, pessoal, é nós sabermos detalhes quanto a esse conselho diretor. Tá? Então, olha só, o conselho diretor da ANPD, ele é detalhado ali a partir do artigo 55D. Nós já sabemos, ele é o órgão de cúpula, é o órgão máximo de direção da ANPD. Ele é formado por 5 diretores, tá? Olha aí para sua mão, olha aí para sua mão, os 5 dedos, são 5 diretores da ANPD. Bacana? E tudo isso aqui, tá? Todos esses pontos têm sido bastante cobrados em prova. A quantidade de diretores, tá? A quantidade de diretores, 5. A forma pela qual eles são escolhidos, são nomeados e o mandato deles. Isso aqui é essencial que a gente compreenda, que a gente memorize. Tá? Então, são 5 diretores, eles são escolhidos pelo presidente da República, tá? São escolhidos pelo presidente da República, porém, como ocorre em agências reguladoras, eles somente podem ser nomeados após uma sabatina, após uma aprovação pelo Senado Federal. Tá bem? Então, assim como ocorre lá com diretor de agência reguladora, diretor do Banco Central, enfim, a indicação do presidente com sabatina pelo Senado Federal, eles vão ocupar um cargo em comissão de no mínimo DAS 5. Tá? Eles exercem aquele cargo ali na diretoria da ANPAD por um mandato de 4 anos. Tá bem? É a mesma duração de um mandato de um prefeito, um governador, um presidente, tá? Então fica fácil aí a gente decorar. Então, um mandato de 4 anos, são 5 os diretores. Dentro destes 4 anos, eles possuem uma certa estabilidade durante o mandato, assim como ocorre com dirigentes de agências reguladoras. Então, eles somente podem perder o seu cargo se for em situação de renúncia, tá bem? Ele renuncia, tá? Ele renuncia ali ao seu cargo. Se ele foi condenado judicialmente e essa condenação transitou em julgado, tá? Então aquela decisão definitiva realmente que não comporta mais recursos, ou quando instaurou-se um processo administrativo disciplinar contra ele, tá? E ali tem todo um regramento na lei sobre quem abre o processo, quem conduz, como é que funciona esse PAD por o diretor da ANPAD, mas também por meio de PAD ele poderia perder o cargo dentro dos 4 anos. Tá bem? DAS 5, tá? Isso DAS é uma sigla para cargos de natureza especial que nós temos no Poder Executivo Federal. Tá? Então, DAS 5, de maneira simplificada, é um cargo realmente já bastante alto ali na estrutura de poder. Tá? Então, um cargo de natureza especial de pelo menos nível 5. Bacana? O que mais, pessoal? Questão de prova, tá? Questão de prova justamente sobre a ANPD. Tá? Mas até antes de comentar aqui essa questão, o que a gente precisa realmente gravar aqui desse slide são esses trechos aqui em amarelo. São 5 diretores, mandato de 4 anos. Eles são escolhidos pelo presidente após sabatina pelo Senado Federal. E DAS, isso aqui também já havia aparecer em prova. DAS, um cargo em comissão de no mínimo de estatura 5 para cima. Tá? Agora sim, questãozinha de prova. Questão de prova bem literal sobre a ANPD. Está dizendo aqui na letra A que ela é uma entidade da administração pública federal com natureza de empresa pública. Não, nada disso, né? A natureza dela é de autarquia, inclusive sob regime especial. Tem autonomia técnica? Tem, bacana, mas sem poder decisório, não. Ela tem autonomia técnica e também autonomia decisória.
prevê mandato dos membros do seu conselho diretor por no máximo 2 anos, tá? Não está errado. E a letra D é o nosso gabarito, ela tem tanto corregedoria como também ouvidoria. Beleza? Muito bem. Olha só, alguns outros aspectos relacionados aí à atuação e à estrutura da ANPD. A gente já viu que os 5 membros do conselho diretor, quem nomeia eles, né, quem indica eles, é o presidente da República após a sabatina pelo Senado Federal. Tá? Mas isso vale, pessoal, só para aquele órgão de cúpula, só para a diretoria, só para aquele conselho diretor. Beleza? Muito bem. Os outros cargos em comissão da ANPD, tá? Ou seja, a gente sabe, né? Deixa eu voltar aqui na composição. A gente sabe que aqui, por exemplo, nas unidades administrativas, nas unidades especializadas, vão fiscalizar, enfim, existe todo um corpo de servidores, servidores efetivos, tá? Servidores que muitas vezes terão cargo em comissão, haverá aqui funções de confiança distribuídas aqui dentro da ANPD. E é justamente sobre esses outros cargos que a lei diz que esses outros cargos em comissão, essas funções de confiança da ANPD, inicialmente elas são remanejadas de outros órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Tá? Então, o que é esse remanejamento? Né? Chega lá a Casa Civil e fala, olha, Receita Federal, olha, ABIN, olha, Instituto Nacional de Tecnologia, vem cá. Eu quero 50 cargos em comissão de vocês, passa para cá que eu estou precisando lá para a Autoridade Nacional que acabou de ser constituída. Tá? Então há esse remanejamento. Esses cargos em comissão, eles são indicados, não é pelo presidente da República, não, pelo Conselho Diretor. Tá? O presidente da República indica os 5 membros do Conselho. Agora, os demais cargos em comissão e funções, quem indica é o próprio Conselho Diretor e são designados não é pelo presidente da República, é pelo diretor-presidente da ANPAD. Tá? O presidente da República volta aqui, por quê? Porque a ata do presidente da República disporá sobre a estrutura regimental da ANPAD. E antes que isso ocorra, a Casa Civil é quem deveria prestar um apoio estrutural para o funcionamento da ANPAD. Tá bem? Além dessa estrutura regimental, a ANPAD tem um regimento interno, já existe, que é criado pelo seu conselho diretor. Então, já viram aí, né, o que vai cair em prova? A questão dizendo que o presidente da República elabora o regimento interno da ANPAD. Não, o regimento interno quem cria é o conselho diretor, ele é de dentro da casa, afinal é interno, né? O que o ato do presidente da República dispõe é sobre a estrutura regimental. Bacana? Muito bem. Galera, competências da ANPAD. Tá? As competências da ANPAD, elas estão listadas lá no artigo 55J, e são várias, são dezenas de competências que nós temos da ANPAD lá nesse 55J. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de competências, né, algumas competências bem importantes aqui da Autoridade Nacional para a gente comentar, tá? Mas tendo tempo, né, eu sugiro que você depois tire um tempinho para ler lá no nosso material escrito ou abrir ali no texto da lei mesmo, essas competências realmente da Autoridade Nacional. Uma que eu trouxe aqui é zelar pela proteção dos dados pessoais nos termos da legislação. Afinal, é a grande missão da LGPD é zelar, tutelar estes dados pessoais, protegê-los. Bem, ela quem vai elaborar as diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade. Essa política ela é mencionada algumas vezes na LGPD e quem elabora as diretrizes dessa política é justamente a Autoridade Nacional. Tá? Ela elabora auditorias, tá? A gente até comentou ao longo do curso situações pontuais em que ela realiza auditorias. Tá? Por exemplo, situações em que o controlador, né, o operador, ele se nega, né, a prestar determinados esclarecimentos, a fornecer determinadas informações, então ela realiza auditorias, ela pode determinar a sua realização dentro da sua atividade de fiscalização, tá? E claro, né, ela pode inclusive, né, ela pode
fazer essas auditorias, essas fiscalizações sobre o tratamento de dados, incluindo o tratamento de dados realizado pelo poder público. Então é possível que ocorra essa situação do poder público fiscalizando o próprio poder público, então está sim dentro das competências da ANPAD fiscalizar também a administração pública. É claro que ela não poderá aplicar multas, que a gente já viu, mas ela pode aplicar outras sanções caso identifique ali algum descumprimento da lei. Belezinha? Outro ponto importante é que ela vai, e esse inciso 20, ele é chave para a gente compreender a importância da ANPAD no contexto de proteção de dados. Ela tem a competência por deliberar em caráter terminativo sobre a interpretação da LGPD. Tá bem? Então, é claro, isso dentro da esfera administrativa. Se o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, se dentro do Poder Judiciário surge uma outra interpretação, aí é diferente. Mas na esfera administrativa, é ela quem manda. É ela quem dá o último apito, porque ela delibera, ou seja, ela decide em caráter terminativo sobre a interpretação dos artigos da LGPD, sobre as suas próprias competências e sobre os casos omissos em que a lei não prevê, não traz uma regra específica, cai no colo da ANPD para ela decidir em caráter terminativo sobre aquele assunto. Tá bem? Então aqui uma amostra dessas relevantes competências da ANPAD. Tendo um tempo, sugiro que você façam ali uma leitura, para ter uma noção de todas elas. Tá? E para a gente fechar aqui esse bloco, pessoal, aquele resuminho tradicional: autoridade nacional não é empresa pública, não é sociedade, não é órgão, não é fundação, é uma autarquia especial, tem autonomia tanto técnica como decisória, tem patrimônio próprio, fica no Distrito Federal, tá? Ela é composta por um conselho diretor, que é o seu órgão máximo de deliberação, de decisão, pelo Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade, por uma corregedoria, ouvidoria, procuradoria, as 3 IAs, e 2 unidades administrativas e especializadas. A sua estrutura regimental é dada por um ato do Presidente da República e o seu regimento interno é fixado, é criado pelo Conselho Diretor. Lembrando que o Conselho Diretor ele é formado por 5 diretores escolhidos pelo Presidente da República mediante aprovação pelo Senado Federal, mandato de 4 anos, prazo no qual eles são estáveis nos seus mandatos, podendo perdê-los somente naquelas 3 situações em que nós comentamos. Com isso a gente encerra aqui esse bloco a respeito da autoridade nacional.